Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra de Deus, amém? E que essa palavra que o Senhor vai falar para o nosso coração, que nos acolhe, né? Ele nos consola, né? É Ele que nos conforta durante as lutas e aflições, amém? E, bom, eu sempre estou avisando para vocês que meu telefone tá ruim, isso quero deixar isso bem claro. Às vezes eu estou digitando, as letras não vai, eu corto as palavras, e aí nem falo tudo que Deus toca no meu coração. Então, por isso que eu sempre ministro de manhã, e aí eu venho aqui à noite para falar, né, sobre a palavra de Deus que tocou no meu coração, ministrar a palavra para vocês terem entendimento e receber a palavra de Deus no coração, amém? E se confortar com a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos conforta, nos traz vida e esperança para nossas vidas, né? Diante das lutas, das dificuldades, amém? Bom, então o Senhor tinha falado para mim em Romanos, né? Em Romanos, lá no capítulo 15, e no versículo 7, ele fala assim, né? O Senhor diz assim, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, né? O Senhor está falando para nós, irmãos e irmãs, né? Primeiramente, boa noite para todos, né? Que a gente tem que ser imitador de Cristo, né? Porque Cristo, ele era humilde, né? Ele era misericordioso com o próximo, né? Assim como Deus é misericordioso com nós. Ele era bondoso, né? Porque ele onde chegava, ele fazia o bem para as pessoas que estavam no mal, no caminho errado, ele trazia aquela luz, tirava as pessoas das trevas, das desilusões do mundo, das tristezas, das provas, né? Então, nós temos que ser imitador de Cristo. E ele edificava ali as pessoas, se edificavam nele, né? Na rocha que é o Senhor, e trazia esperança, vida, alegria, né? E com a promessa da vida eterna que Deus faz até hoje para nós todos, a promessa aqui da vinda dele, né? Amém? Que nós vamos morar na morada eterna do Senhor. Seja louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que ser imitador de Cristo, fazer o bem e ser simpático, ajudar a acolher as pessoas, né? O Senhor estava falando para nós acolher o próximo uns aos outros, assim, com palavras, né? Com atitudes, ajudas também, se você puder ajudar financeiramente, ajude uma pessoa, isso faz bem para a alma, faz bem, você está fazendo a vontade de Deus, né? Está servindo ao próximo, né? Ele, assim, Jesus também, ele serviu ao mundo, a nós, ele serviu, né? Ele veio para servir, né? Ele fala que ele veio para servir. Então ele ajudou as pessoas, ele se doou, ele se deu, ele fez toda a vontade do Pai, ele obedeceu o Pai, né? Então assim nós temos que fazer para o nosso próximo, se doar, ajudar, tentar acolher com a palavra de Deus, né? Tá fazendo para ele mostrar para a pessoa que está passando uma luta, dificuldade, que nós vamos vencer, se Deus está com nós vamos vencer, com Deus somos mais do que vencedores, né? E que Deus nos ampara nós que somos filhos dele, né? Mas ele quer que nós vamos a ele, né? Nós temos que ir buscar a presença de Deus na nossa vida, né? Para que ele edifique a nossa sejamos edificados na rocha que é o do Senhor, né? E para que Deus possa morar em nós, né? E fazer morada em nós, né? E a alegria do Senhor vai estar no nosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Ela que nos conduz, ela que nos levanta, ela que nos ampara, ela que nos protege, ela que nos sustenta, ela que nos faz caminhar, prosseguir, né, diante das lutas, das provas, porque ele sabe que todo mundo que está passando uma dificuldade, uma dor, uma perda, um momento difícil na vida, é um momento que a gente está perdido, às vezes está sem esperança, às vezes está sem vontade, às vezes sem ânimo, né? E a palavra de Deus, ela vem para nos levantar, ele traz esperança, ele traz vida, ele mostra para a gente que nenhum problema é maior do que ele é maior que todos os problemas que acontecem. O amor de Deus é maior que tudo que nos acontece. Ele nos sustenta, nos fortalece, né? Ele nos alimenta, né? Ele não permite que nós caia. E mesmo se nós cair, o Deus vai lá e nos levanta, né? Então Deus é isso, ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, né? A graça de Deus está sobre nós, né? Então nós temos que acolher, Deus falou para mim, nós acolher uns aos outros, com palavras, né? Com ajuda, porque nós sabemos que cada um tem uma dificuldade, cada um irmão está passando por dificuldade, um está passando por dificuldade. Isso quer que nós faça o quê? Você tenha empatia pelas pessoas, né? Se preocupe com os problemas das pessoas, se coloque, se você puder fazer uma visita a uma pessoa que está doente, está passando uma dificuldade, vá fazer a sua parte como filho de Deus, vai ajudar, vai levar uma palavra amiga. Tantas pessoas estão carentes de Deus, né? Carentes de uma palavra, de incentivo, né? Às vezes as pessoas estão para baixo, estão sem ânimo, estão sem vida,
E tem muito, hoje nós estamos num mundo que o coração de muitos se esfriou, né? Hoje é assim, nós estamos vivendo num mundo assim. Só fala com você se você perguntar se ela tá bem, se ela não responde para você. Ela não vai falar com você se você não falar. Então já percebeu que nós estamos vivendo assim? Se você não perguntar para a pessoa que tá bem, ela não vai falar com você. Só fala se for necessário. Ou a necessidade bate lá na porta dela, vem falar com você. Mas fora isso, não fala com você, né? Então, nós estamos vendo um mundo assim hoje, né? Que a gente vê isso nas pessoas. A gente até fica fazendo um teste, olhando daqui, e fica deixando as coisas aí só para ver como é que funciona as pessoas. E assim nós estamos vivendo, né? É tudo por aparência. Estamos no mundo das aparências, né? Todo mundo está preocupado com todo mundo, mas ninguém está aí, pergunta para seu irmão se está bem. Você está bem aí? Você precisa de alguma coisa aí? Ninguém se preocupa. Todo mundo preocupando o seu mundinho. O mundo está assim, cada um cuidando de si. E não é isso que Deus quer que nós façamos. Nós temos que se preocupar com o outro. A nossa vida aqui é para servir o outro, não para só fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Se nós queremos ser uma pessoa que está dentro da presença de Deus, temos que fazer a vontade de Deus, se preocupar com o próximo, tentar acolher, né? Ajudar financeiramente, se você puder ajudar, ou se você tiver pouco também, se você quiser dar seu coração sentir, ajude, ou acolher com palavras. A palavra é de Deus, tá? Então, se você falar acolher com palavras, porque não adianta falar, eu acho que você devia separar do teu marido. Não, esse não é um conselho de uma pessoa sábia que está orando para Deus. Você tem que orar para Deus primeiro e pedir para Ele, né, direção na sua vida. E não falar, larga logo o seu marido, né? Não. Deus não quer que nós desistamos de ninguém. Nós sabemos que a luta que nós estamos travando, quando as pessoas têm dificuldade, essa luta material é só carne. Nós estamos lutando com luta espiritual, é o mundo espiritual. Então não são as pessoas, e sim é o mal, né, que entra nas pessoas, né? Então vocês confiam no Senhor, orar e clamar a Deus para que tenha misericórdia daquela pessoa, para ela seja livre do vício, do problema, da situação, porque Deus ele entra, ele cura, ele salva, ele liberta, né? Aquele que foi embora volta, porque Deus coloca tudo no lugar certo, né? Aonde saiu. Então a gente tem que confiar na palavra de Deus, né? Então a gente tem que ser, que Deus está falando na nossa palavra hoje, para todos entender mesmo, vamos acolher aqueles que estão precisando, necessitando de uma ajuda, né? De uma palavra amiga, às vezes está batido, está triste, perdeu uma pessoa, né? E esse momento tão difícil, né, de perda de uma pessoa, é um momento que às vezes a gente fica se sentindo tão triste, né? Às vezes a pessoa era sua companheira, seu companheiro, seu filho, você fica vazio por dentro, né? Se sentindo algo que falta em você. Então é esse momento que Deus fala aqui, para não ficar triste, se alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa alegria, né? E Ele sabe que esse mundo é passageiro, né? Nós somos passageiros aqui nesse mundo, né? Tu vai passar, né? Nós não vai passar a palavra de Deus, né? Ela está acima de tudo, né? O mundo vai passar, nós vamos passar, mas a palavra vai continuar, amém? Então, se confiar nos quem no Senhor confiar, buscar Deus, orar, né? Estar vivendo debaixo da palavra de Deus, sempre eu falo isso, guardar os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus sempre é aquele que nós praticamos na nossa casa, na nossa família, no nosso meio, fazendo bem, ajudando, né? Não falando mal dos outros, não ficar julgando as pessoas. Às vezes, muitas vezes a gente tem que ter comentários, né? Ah, você viu fulano, né? É julgar, é comparar. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a gente acha que é uma coisa inofensiva fazer um comentário, e às vezes isso também não é uma coisa legal. Você tem que começar a entender muito isso, né? A vida das pessoas não tem nada a ver com a nossa vida, não tem nada a ver com a vida dela, ela faz o que ela quiser da vida dela, né? E assim a gente tem que começar a entender o que Deus está falando na palavra dele para nós, né? Então vamos acolher assim os irmãos, aqueles necessitados, com uma palavra de ânimo, de esperança, de incentivo, né? Que Deus está com ele, que essa situação vai passar, que Deus está no controle de tudo, né? Ele que manda, ele tem o tempo dele certo de agir nas nossas vidas, só confiar e descansar no Senhor, né? E ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação, né? E ele nos ampara os seus, né? Ele vai estar sempre conosco, nos ajudando, nos sustentando, e vai se mandar a gente ser que nem Josué falou, seja forte e corajoso, não temas. É isso que Deus fala, assim, a palavra nos incentivando a continuar, prosseguir, né? E com Deus somos mais do que vencedores, amém? Ele falou para nós que nós iríamos ter aflições nesse mundo, nós temos só que confiar no Senhor, né? Mas com Ele nós somos mais do que vencedores, né? Então Cristo é o exemplo de amor para nós, amor de acolhimento, né? Que nos protege, que nos acolhe. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo sabe que cada um de nós necessitamos, qual a dificuldade que nós estamos enfrentando, qual é a luta, qual a situação que nós estamos passando. Ele sabe as nossas angústias, ele sabe as nossas dores, ele sabe o nosso sofrimento, ele sabe, né? É por isso que nós temos que orar muito, pedir a Deus,
colocar na mão do Senhor no momento difícil, né? Não é só na alegria que nós temos que orar a Deus, sim, também na tristeza, né? E tá sempre louvando, adorando o nome do Senhor acima de todas as coisas. Ele merece toda a honra, toda a glória. Não importa se você tá passando uma situação difícil. Ele tem que estar acima de tudo nas nossas vidas, amém? Não há dor, não há nada que pode separar do amor dele. Nós temos que estar sempre louvando, adorando o nome do Senhor, glorificando o nome de Deus, amém? É isso que Deus quer de nós, né? E Ele sabe aonde fica a dor, sabe onde está o coração ferido, sabe o que tá. Ele levanta os egos dos caídos e até nas obras dos mal. Ele sabe dar fim, glória a Deus. Então é só confiar no Senhor, descansar no Senhor, né? E ele nos prometeu, ele vai nos garantir, a promessa vai acontecer, o milagre vai acontecer, as bênçãos virão sobre as nossas vidas, nós temos que confiar e descansar no Senhor, né? Ele merece toda a honra e toda a glória. E Jesus é o nosso exemplo de amor, né? De acolhimento. O Pai nos ama, nos acolhe todos os dias com a palavra que nos levanta, né? E nos dá esperança. Dias melhores virão, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, seja acolhido pela palavra de Deus, o Senhor, o próprio Deus falando conosco, seja acolhido, né? E não se preocupe com os problemas, não se preocupe com a situação que você está passando, um momento de dor. Adore o Senhor, louve. Ele vai confortar seu coração. Você vai entender que tudo nessa vida há um propósito, até as dores há um propósito. E é necessário que as coisas aconteçam na nossa vida. Não temos como evitar a morte, não temos como evitar certas coisas. É necessário que Deus permite que as coisas aconteçam. Até os dias ruins faz nós crescer, amadurecer, né? Então Deus sabe todas as coisas, irmãos. Não, irmãs, confia no Senhor, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor, louvado seja o seu nome, Jesus Santo, assim, amém? Glória a Deus.